O quarto grupo de cátions é formado pelos íons manganês, cobalto e zinco, e a marcha analítica que será demonstrada nesse vídeo consiste basicamente de 3 etapas, feitas por meio de uma análise em semi-microescala. Esse tipo de análise é feito com amostras relativamente pequenas, situando-se entre a macro e a microanálise, no intervalo de porção de 10 a 100 mg e o volume das soluções entre gotas e 5 ml. Esta técnica necessita consideravelmente menos tempo do que o empregado nas operações de macroanálise e não requer os aparatos especializados da microanálise. Para esse grupo de cátions, tanto o hidróxido de amônio quanto o cloreto de amônio podem ser utilizados como reativos, desde que contenham sulfeto de amônio. Porém, na marcha, o escolhido foi o cloreto de amônio. Os íons dos metais presentes neste grupo irão precipitar como hidróxidos ou sulfetos numa solução tamponada com hidróxido ou cloreto de amônio, contendo sulfeto de amônio. Para assegurar uma separação adequada dos cátions do grupo 4, deve-se evitar a precipitação de íons magnésio, bário, cálcio e estrôncio. Destes íons, somente o magnésio pode precipitar como hidróxido em presença de hidróxido de amônio, mas o cloreto de amônio impede essa precipitação. Primeiro foi adicionado a um tubo de ensaio 1 ml da solução mãe, que contém os cátions de manganês, cobalto e zinco. A solução foi cuidadosamente aquecida diretamente na chama. Foram adicionadas 10 gotas de sulfeto de amônio com concentração de 1 mol por litro. A mistura foi mantida em aquecimento em banho-maria por 10 minutos. Então, o tubo foi colocado na centrífuga por 3 minutos. Foi feita a separação do precipitado de coloração escura, composto por sulfeto de zinco, sulfeto de manganês e sulfeto de cobalto, e o sobrenadante foi descartado. Então, o precipitado foi lavado 2 vezes com cloreto de amônio com concentração de 2 mol por litro. A lavagem de um precipitado consiste em adicionar 1 ml de solvente e aquecer levemente a mistura em banho-maria. Então, centrifugar por 1 minuto. Por último, descartar o sobrenadante. Foi adicionado 1 ml de ácido clorídrico de concentração 1 mol por litro. A mistura foi agitada, deixada em repouso por 5 minutos e então centrifugada, reservando o sobrenadante. No precipitado resultante, ainda de coloração escura, deve ser confirmada a presença de sulfeto de cobalto. Então, foi adicionado ácido nítrico concentrado até o pH ácido. A mistura foi colocada em banho-maria e agitada constantemente até a dissolução. Foram adicionadas 5 gotas de tiocianato de amônio de concentração 1 molar. E depois, mais 10 gotas de acetona. Houve a formação de coloração azul, indicando presença de íons cobalto na forma de tiocianato de cobalto. O sobrenadante, incolor com os íons manganês e zinco, reservado anteriormente, foi aquecido em banho-maria e depois resfriado. Então, foi adicionado 1 ml de hidróxido de sódio 4 molar, havendo leve mudança de cor na solução.
A mistura foi centrifugada por 3 minutos e o sobrenadante foi separado do precipitado. O resultado foi um precipitado preto, indicando a presença de íons manganês. E, ao sobrenadante, novamente incolor, porém possuindo o íon de hidróxido de zinco, foi adicionado ácido clorídrico 6 molar até o pH ficar ácido. O controle da mudança do pH foi feito através de análise com papel tornassol. Então, foram adicionadas 3 gotas de ferrocianeto de potássio. Formando um precipitado branco, confirmando a presença de íon zinco. Os 3 resultados foram alcançados como esperado. Para garantir que a marcha seja realizada corretamente, a temperatura de operação deve ser observada para evitar a ebulição de compostos. O tempo de centrifugação deve ser suficiente para que a precipitação seja completa. Caso sejam utilizados produtos voláteis, o manuseio deve ser feito dentro da capela para evitar que este composto se disperse no ar. E utilizar os compostos nas concentrações indicadas também é essencial, pois concentrações maiores ou menores podem não ter o efeito esperado.